Eu me chamo Flávia, eu tenho 33 anos, eu sou analista de recursos humanos. Eu vim de uma infância muito complicada, onde meu pai ele era alcoólatra e devido ao vício, o meu pai ele perdeu o trabalho e a minha mãe ela teve que trabalhar para poder trazer o sustento para casa. O meu pai ele se embriagava com moradores de rua e muitas vezes ele trazia esses moradores de rua para poder comer o pouco de alimento que tinha dentro de casa. Existiam muitas brigas entre meus pais. Meu pai, muitas vezes embriagado, ele pegava a faca e falava que ia nos matar. Colocava eu, a minha mãe e meus irmãos para fora de casa. Muitas vezes nós tínhamos que chamar a polícia para poder conter o meu pai. Crescendo em meio a essa situação, eu fui crescendo uma jovem rebelde, vazia, orgulhosa e com mágoa. Eu tinha mágoa da minha mãe, porque eu achava que a minha mãe ela tratava melhor os meus irmãos do que a mim. Eu tinha um vazio, ficar dentro de casa me incomodava muito. Então, um vazio, aquela sensação ruim que eu sentia dentro de casa, eu tentava preencher aquilo com amizades e com mentira. Eu era uma jovem que chamava atenção e eu tive vários relacionamentos. Na intenção, pensando que aquilo ia mudar a minha história, que aquilo ia me preencher. Só que não, eu era apenas usada como um objeto, que depois de sido usado é descartado na primeira lata do lixo. Depois do ato, eu me senti a pior das criaturas. Eu me senti um lixo. A ponto de eu chegar dentro de casa e eu pegar o sabão e esfregar assim no corpo, pensando que ia tirar aquela sujeira. Aos meus 21 anos eu conheci o meu esposo e nós nos casamos muito rápido. E eu investi tudo naquele casamento, achando que todos os meus problemas eles seriam solucionados, mas foi totalmente ao contrário. Os problemas foram maiores ainda. Meu esposo, ele recebia ligações constantes de mulheres. Os ciúmes, ele me dominava, ele tomava conta de mim. Existia muita briga, agressão verbal. Quando eu via as mensagens no celular, a minha vontade, eu não tinha um controle sobre mim. A raiva era muito grande. E aí era onde eu começava a atacar o meu esposo verbalmente. Nunca teve agressão física, mas a agressão verbal era cotidiana. Todos os dias tinha briga, todos os dias tinha algum desentendimento em casa. Nós morávamos na casa dos meus sogros e a minha sogra ela já era da igreja. E ela vendo toda essa situação, ela me fez um convite para que eu fosse até a igreja com ela. Eu aceitei. Eu me lembro como se fosse hoje. Eu cheguei na igreja numa quarta-feira, 3 horas da tarde. Começou a reunião, o pastor subiu ao altar e ele começou a falar coisas da minha vida. Num primeiro momento eu ainda falei assim, falei, nossa, minha sogra contou tudo para esse homem. Mas em um dado momento, ele começou a falar coisas que somente eu e Deus sabia. E ele falou que tinha jeito para minha vida. E ali eu percebi que eu estava no lugar certo. Eu percebi que eu estava no lugar certo. Eu saí dali diferente. Eu não sabia explicar o que estava acontecendo, mas eu sabia que tinha alguma coisa diferente aqui dentro. E eu comecei a frequentar as reuniões, eu comecei a obedecer tudo que o homem de Deus falava no altar, eu comecei a colocar em prática, eu me batizei, eu passei a ser uma esposa amorosa, eu passei a ser uma esposa atenciosa, começou a haver diálogo entre eu e o meu esposo, já não havia mais brigas, o meu esposo começou a frequentar as reuniões junto comigo. Eu liguei para minha mãe, eu pedi perdão para minha mãe. Começou a existir o relacionamento amoroso de mãe e filha, mesmo que minha mãe não tinha entendido por que eu tinha ligado e que eu tinha pedido perdão para ela. Mas começou a ter um relacionamento amoroso entre nós. Mas ainda me faltava algo. Eu não tinha mais mágoa, não tinha mais aqueles complexos. O ciúme já não me dominava mais, mas ainda me faltava algo. E esse algo era o Espírito Santo. E eu comecei a buscar ele com todas as minhas forças. Eu levantava nas madrugadas, eu orava, eu lia a Bíblia, eu dormia com a Bíblia embaixo do meu travesseiro. Até que chegou uma quarta-feira.
E nessa quarta-feira eu me preparei o dia inteiro. Mas não foi com a melhor roupa, foi aqui dentro. Eu me preparei aqui dentro. Eu fui para a igreja. Quando eu cheguei na igreja, o pastor subiu no altar e o pastor falou assim: você que não tem o Espírito Santo, vem aqui na frente. Eu fui. Quando eu cheguei na frente, ele falou assim: se você se entregar de fato e de verdade, ele vai vir sobre você agora. Eu fechei os meus olhos. Parecia que não tinha mais ninguém ali, somente eu e Deus. Eu comecei a falar com ele, eu falei para ele: Senhor, eu ouço falar de ti, mas eu não te conheço. Me faz te conhecer. Eu me humilhei diante dos pés do Senhor Jesus e de repente veio aquele gozo, aquela paz dentro de mim, aquela certeza que ele morava dentro de mim. Um amor tão grande, que era um amor que eu buscava desde a minha infância. Aquele amor. Quando terminou, a minha vontade era de sair gritando, falando para todo mundo que ele morava ali dentro de mim, que teve jeito para minha vida, que tinha jeito para a vida de todo mundo e que eles tinham que ter o que eu tinha, o que morava ali dentro de mim. O Espírito Santo, ele é tudo, 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 tudo na minha vida. Eu tenho uma vida completa hoje. Eu tenho um casamento abençoado. Eu tenho um relacionamento muito amoroso com a minha mãe. A gente é tanto amor entre eu e a minha mãe que é muito forte. Quando a gente se fala, eu falo para ela que ela é o meu chuchuzinho, sabe? Que ela é o meu chuchuzinho. Eu tenho filho, eu tenho uma vida abençoada, mas nada se compara ao Espírito Santo. Hoje eu tenho paz, uma paz incondicional. Sabe, eu posso estar enfrentando o que for, mas aqui dentro de mim tem uma paz e uma certeza que tudo vai dar certo, porque Ele direciona a minha vida, sabe? Ele me direciona em tudo. Eu falo que Ele é meu amigo, Ele é o meu confidente, Ele é o meu bem mais precioso. Ele é o ar que eu respiro. Sem Ele eu não tenho vida, sem Ele eu não tenho a razão do que existir, por que existir. Era Ele que faltava na minha vida.